Marcos capítulo 3, verso 13 e verso 14. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Agora Lucas capítulo 14, verso 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, o Senhor respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Verso 33, esse mesmo capítulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos ter uma palavra de oração, amém? Senhor, no nome de Jesus, estamos, Senhor, em Tua presença, diante da Tua face, e abrimos a Tua palavra, a Tua bendita palavra, Senhor, para que ela possa penetrar no nosso coração nessa noite, de uma maneira que realmente possamos ser por ela mudados, conquistados e compungidos, Senhor. Pedimos ao Senhor mais uma vez, na Tua infinita misericórdia e na Tua graça, no Teu amor, que o Teu Espírito Santo tire novamente, Senhor, as escamas dos nossos olhos, para poder Te ver, Senhor. Ver e ouvir a Tua bendita voz. Confiamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, porque só o Senhor pode falar conosco pelo Teu Espírito nessa noite. Aquieta nosso coração, Senhor. Aquieta nossas mentes, Senhor. Nos faz voltar totalmente para Ti nesse momento, para que realmente possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. No Teu nome precioso que nós pedimos. Amém. Irmãos, pela manhã então nós vimos ali no capítulo 22 de Atos, aquela defesa de Paulo diante daqueles homens quando esteve em Jerusalém. E há 2 perguntas ali naquele capítulo que Paulo faz, que é de suma importância para todos nós. A primeira pergunta que ele faz: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a segunda pergunta que Paulo faz é: e o que farei, Senhor? E o Senhor responde para ele: levanta-te e vai até Damasco. 2 perguntas importantes para nossas vidas. Primeiro, quem és tu, Senhor? Então, quem é o Senhor para mim e quem é o Senhor para você? E a segunda pergunta, motivada pela primeira, é: o que farei, Senhor? Porque nós precisamos agora perguntar ao Senhor, assim quando nós o conhecemos, o que nós faremos através agora dessa visão que nós temos dele. E ele vai continuar dizendo no texto que o Senhor de antemão escolheu Paulo para o conhecer e para ouvir a voz que saía da boca do Senhor. A mesma coisa é verdade conosco também, porque a palavra vai nos dizer que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, em Efésios capítulo 1, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, ou seja, todos nós somos conhecidos de antemão do Senhor. A nossa vida, ela é do Senhor.
E se assim o Senhor nos permitir, nesse segundo momento que nós teremos agora, nós precisamos olhar o que esses que o Senhor se revelou, o que esses que o Senhor chamou de antemão, qual é, vamos colocar assim, o papel desses que o Senhor chamou. O que esses agora têm que fazer? Será que esses que o Senhor chamou, que o Senhor conheceu de antemão, foi apenas para salvar um povo e apenas isso? E nós vamos ver que o Senhor não é isso que o Senhor fez. Ele chamou para si, o texto de Marcos vai dizer, ele chamou para si aqueles que ele quis. E para que ele chamou? Primeiramente, para estar com ele. Porque é assim a nossa vida, irmãos. O Senhor nos chama para termos uma vida de comunhão com ele, uma vida de intimidade com ele, uma vida realmente junta a dele. E para que então o Senhor chama esses? Conforme o texto vai nos dizer, no verso 14, vai nos dizer que o Senhor chamou esses para, além de estar junto dele, o Senhor os designou para algo. E assim também o Senhor nos designou. Mas quando nós olhamos agora, e nós voltaremos a esse texto de Marcos, mas quando nós olhamos agora para esse texto aqui, de Lucas capítulo 14, nós temos a cena de um homem que convidou o Senhor Jesus para jantar à sua casa. Provavelmente era um fariseu. Então este homem chama o Senhor para jantar à sua casa, e este homem diz que bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Só que o Senhor Jesus não está interessado em comida propriamente dita. Ele está interessado em outra comida. Ele fala em João que a comida que ele tem é fazer a vontade do Pai. Então aqui ele vai mostrar para esse homem que não é importante aqui a comida, mas sim a importância daqueles que são convidados, chamados, eleitos antes da fundação do mundo, ou conforme Pedro fala, eleitos segundo a presciência de Deus, eleitos segundo o pré-conhecimento de Deus. Deus já nos escolheu, Deus nos elegeu segundo a sua própria determinação. Então esses eleitos é que ele vai dizer aqui, ele porém respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. E realmente o Senhor tem convidado muitos ao longo da história da igreja. Ele tem convidado muitos. Mas será que esses muitos têm atendido a este convite? Irmãos, quantas desculpas as pessoas dão para não vir a Cristo? Quantas desculpas? As pessoas estão ocupadas demais para se incomodar. Muito ocupado. Alguns estão espertos demais para vir. Outros são religiosos demais para se arrepender. Outros, então, são mundanos demais para querer o Senhor. O mundo tomou de conta do coração, que não consegue responder a esse convite maravilhoso do nosso Senhor. Outros estão orgulhosos demais, como aquela igreja de Laodiceia. Eu não preciso de nada, eu estou rica, eu estou abastado. Para que eu preciso de Deus? Eu consigo tudo. Olha como eu sou capaz, olha o que eu tenho, olha a minha capacidade, olha os meus celeiros como estão cheios, olha isso, olha a minha vida, como eu sou bem sucedido na sociedade, olha como eu sou bem sucedido entre as pessoas, eu sou uma pessoa de nome, para que eu preciso de Deus? Mas aí o Senhor fala, tu és cego, pobre, miserável, tu és um desgraçado, é a palavra miserável, porque essa é a condição daquele que não tem o Senhor Jesus, daquele que não atendeu ao chamado, ele é um desgraçado. Ele pode ser visto como alguém realmente importante neste mundo, mas aos olhos de Deus ele é um miserável, ele é pobre, ele é cego e ele é nu. E foi isso que realmente o Senhor mostrou para Paulo naquele caminho de Damasco. Falou assim, importa agora sofrer por causa do meu nome. Eu vou mostrar para ele como importa sofrer por causa de mim. Então agora o Senhor vai dizer aqui nessa parábola que ele chama esses muitos, porque tudo já está preparado. Tudo já está preparado, irmãos. O que nós temos que fazer então? Nos colocar nas mãos daquele que preparou todas as coisas. Naquele que nos chamou para estar junto dele e para andar com ele. Esse é o convite do Senhor, andar com ele. E nós vamos ver isso na vida de 4 apóstolos. Mas olha o que o texto diz. Quais são as desculpas? Primeiro, a desculpa do homem de negócios. Aí no verso 18. Que diz, um comprou um campo e disse, preciso ir vê-lo, não posso agora. Ou seja, um homem de negócios, a minha riqueza não deixa de servir agora.
Não posso atender a esse pedido, a esse convite maravilhoso. Não, eu tenho muitas riquezas. Então, por causa das riquezas, não posso te servir agora. Quem sabe uma outra oportunidade. No verso 19, nós vemos a desculpa do trabalhador. O meu trabalho. Comprei 5 juntas de boi. Abri uma nova empresa. Essa empresa está tomando todo o meu tempo. Então, eu entro às 4 da manhã e vou sair às 21 horas da noite. Qual é o horário que vai ter para o Senhor realmente? Nenhum. Porque certamente vai chegar em sua casa e a primeira coisa que vai querer fazer é tomar um banho, jantar e dormir. E não vai ter tempo para o Senhor. Então, realmente o trabalho é um empecilho. E a terceira coisa, a desculpa do pai de família. Minha esposa, acabei de casar. Então, eu tenho que cuidar da minha esposa. E nós falamos hoje de manhã que realmente, e o texto vai continuar dizendo, se os irmãos continuarem lendo esse texto, o texto vai dizer assim, que grande multidão seguiu o Senhor, e ele vai dizer que, se alguém vem a mim e não aborrece, ou seja, ama menos, o texto vai dizer logo abaixo, no verso 26, se alguém vem a mim e não aborrece, a palavra aqui é ama menos. Ama menos quem? Seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida. Veja, como se não bastasse todo o seu contexto familiar, o seu vínculo afetivo, agora tem sua própria vida. Porque quando envolve riqueza, envolve trabalho, envolve a própria vida. O que diremos então também do lazer? Também o lazer se entra nisso aqui. Então aquele que ama menos, aquele que não ama menos a sua família ou a si mesmo, então não pode ser meu discípulo. Porque há um custo, irmão. Há um custo a seguir o Senhor. Mas do outro lado, há uma recompensa. Há um reino celestial. Há um galardão preparado. Há uma coroa da justiça preparada. É isso que há do outro lado. É isso que o Senhor está dizendo para nós. O preço é alto, mas a recompensa é muito maior ainda. Então aqui esses deram desculpa para não seguir o Senhor, para não responder ao Senhor. E quantos têm dado desculpa? Quantos têm dado desculpa? Eu não posso agora, não tenho tempo. Agora terminei o meu curso superior, eu tenho que fazer uma pós-graduação. Não tem problema, irmão. Você pode fazer sua pós-graduação, você pode fazer seu mestrado, doutorado e tudo que existe de ado. Mas não se esqueça, isso tudo fica aqui. Não se esqueça que seu diploma fica aqui. Ele não tem valor, se você der o valor indevido, ele não tem valor diante do Senhor. Porque tudo o que provém para nós vem de Deus. Ele é quem nos dá tudo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Dele somos geração. Tudo vem do Senhor. Mas sempre há desculpa, né? A desculpa do trabalho, da riqueza, dos filhos, da esposa, do esposo. Mas não há desculpa, irmãos, porque tudo está preparado. Não há problema, irmãos, nós termos riqueza, não há problema de termos trabalho, não há problema de termos família, não é isso. Não há problema algum. A questão é, essas coisas estão tomando o lugar do Senhor? Essas coisas estão atrapalhando o chamamento celestial? Se isso está atrapalhando, então tem que se haver realmente uma reconsideração diante do Senhor. Se isso está atrapalhando o seu desenvolvimento, então há que se considerar isso aos pés do Senhor. Porque tudo aqui é legítimo, mas quantas coisas legítimas afastam os cristãos de ter uma vida com o Senhor, de responder ao Senhor, a esse chamamento celestial. Por isso que Paulo falou para o rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Por quê? Porque visão celestial captura nosso coração. A visão celestial, ela governa nossas vidas, porque tudo que nós fazemos e tudo que nós somos será a partir dessa visão celestial. A nossa vida vai ter sentido a partir, ou ser governada a partir dessa visão celestial, que é o próprio Senhor. E foi isso que Paulo também falou em Filipenses, eu tudo considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo ele considerou como perda. Então não há problema, irmãos, não há problema nisso, mas essas desculpas, à luz da palavra de Deus, não caberá naquele dia, porque não são apenas os pecados grosseiros e flagrantes que nos mantêm fora do reino de Deus. Não são pecados grosseiros. Coisas boas, enfatizadas erroneamente, de forma inadequada, também funcionam da mesma maneira.
Possa ser que aqui entre nós esteja alguém envolvido com suas posses, com as suas atividades de lazer, com a sua carreira, e talvez esteja negligenciando a sua alma. Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você pode dar por ela? O que você pode dar em troca da sua alma? O tempo é hoje, amado. O tempo é hoje. Talvez você não terá tempo mais. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 2 segundos. Então o tempo é hoje. Talvez você está tão envolvido com essas coisas aqui que você perdeu a sensibilidade ou perdeu a noção da visão celestial. Como Tiago fala no capítulo 4, no verso 14, você não sabe como será a sua vida amanhã. A nossa vida é como vapor, que logo aparece, mas se desvanece. Assim é a nossa vida. A nossa vida realmente é um conto ligeiro e nós não sabemos o que nos acontecerá. Mas uma coisa a palavra nos garante, que se nós estivermos em Cristo, nós estaremos com Ele pelo resto de nossas vidas ou pela eternidade toda, irmãos. Esta é a única certeza de que você pode ter no seu coração. Que se você tem o Senhor, então você realmente nada mais importará para você aqui. E quando o Senhor diz assim que aquele que não renuncia a tudo quanto tem e não pode ser o discípulo do Senhor, ele não está dizendo para você agora sair por aí vendendo seus bens, dando tudo. Não, ele não está falando isso não. Ele não está dizendo para você deixar seus filhos, sua mãe, seu pai. Não, não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim que essas coisas agora nós somos mordomos disso. Que tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, nós devemos zelar, cuidar e administrar, porque mordomo fala disso, fala de administrar aquilo que foi colocado nas nossas mãos. Então nosso trabalho, os nossos estudos, a nossa família foi colocada em nossas mãos para nós sermos mordomos daquilo que Deus nos deu. E não para que essas coisas dominem o nosso coração. Porque se essas coisas legítimas, autênticas, verdadeiras, permitidas pelo Senhor, se essas coisas têm tomado o nosso coração, então algo está errado. Porque dessas coisas legítimas, nós somos colocados como mordomos para administrar isso que o Senhor nos deu. Seja o que for, irmãos. É isso que nós somos para o Senhor, mordomos. É isso que o Senhor... Então o que o Senhor nos chama a atenção para essa noite é: onde está o seu coração diante desse chamado? O que você tem feito diante desse grande chamamento celestial? Qual tem sido a sua resposta? Porque por um lado nós somos chamados antes da fundação do mundo pelo Senhor de antemão, mas por outro lado agora tem a nossa responsabilidade. Vamos para um texto em Mateus 4 e observe aí na vida desses discípulos. Olha o verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percebe, irmãos, como que o chamamento do Senhor, ele é algo sublime? Porque esses discípulos aqui não ficaram perguntando: o que nós vamos ganhar com isso? Para onde eu vou? Não. Eles deixaram imediatamente e seguiram o Senhor. E olha que eles estavam trabalhando. E olha que eles estavam, Tiago e João estavam com seu pai. Não estavam com o pai? Aquele que não amar menos seus pais não é digno de mim, ou não pode ser meu discípulo. Eles deixaram seu pai e o barco e seguiram o Senhor. Meu querido, se você tem algo, se a sua profissão tem sido um problema para você seguir o Senhor, considere isso aos pés do Senhor. Se o teu convívio com este mundo tem impedido seguir o Senhor, considere aos pés do Senhor a sua vida. Porque eles deixaram imediatamente.
e seguir o Senhor. Interessante que um lançavam e outros dois consertavam as redes. Isso nos chama atenção para aquilo que nós somos chamados também: cooperarmos segundo a medida que Deus deu a cada um. Se você foi chamado para cooperar num determinado e específico encargo, coopere naquilo que o Senhor te deu. Se for para lançar, lance. Se for para consertar, conserte. Mas não fomos chamados para ficar olhando o tempo passar. Há uma resposta, olha a responsabilidade deles aqui. Olha o verso 19: e vinde após mim. Porque é assim que funciona, irmãos. O Senhor nos chama e o Senhor agora nos capacita. E eu vos farei. Eu vos chamei, vocês vêm após mim e eu vos farei. É assim que funciona com o Senhor. Não é as nossas habilidades naturais que funcionam no serviço. Elas fazem parte, porque Deus nos deu talentos naturais. Sim, Ele nos deu. Mas se esses talentos naturais não passarem pela cruz, de nada serve. Eles precisam passar pela cruz para que eles possam ser usados pelo Senhor. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É assim que funciona na casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O comissionamento é pelo Senhor, a capacitação é pelo Senhor, mas nós precisamos responder ao Senhor a esse chamado. E foram o que esses discípulos, ou esses pescadores, fizeram. Ah, mas eles já estavam prontos? Não, irmãos. Nenhum de nós aqui está pronto, porque nós estamos na escola de Cristo. E à medida que nós vamos caminhando nessa escola, nós vamos sendo cada vez mais aproximados do Senhor, e o Senhor vai trabalhando em nós, e nós vamos respondendo ao Senhor. Mas nós precisamos nos colocar, dizer assim: eu vou, Senhor, após o Senhor, porque sempre será após o Senhor, e o Senhor sempre estará à frente. Diante disso, irmãos, o Senhor nos chama, então, olhando para esses textos, o Senhor nos chama agora para uma outra verdade acerca de nossas vidas. O Senhor nos chama, queridos irmãos, para nós sermos cooperadores com Ele. Observa agora, amado irmão, em João capítulo 15, mais um texto. Já que nós fomos chamados pelo Senhor para cooperar com Ele. Por um lado, a graça maravilhosa de Deus, a soberania de Deus no chamamento, mas agora, por outro lado, a nossa responsabilidade de responder ao Senhor a esse chamamento diante dessa visão celestial. Observe o verso 16 do capítulo 15 de João. Olha o que diz o texto. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. O Senhor nos escolheu, não fomos nós que escolhemos o Senhor. Foi Ele que quis nos escolher. Como diz Paulo, aqueles ali em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, os insolentes, os blasfemos, o perseguidor da igreja, foi a esse que o Senhor chamou. A esses pecadores miseráveis que somos, foi quem o Senhor chamou. Homens e mulheres incapacitados, mas foi a esse que o Senhor escolheu. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei. Para que o Senhor nos designou? Para que vades e deis fruto. Agora é a nossa responsabilidade aqui que está inserida. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos designou, mas agora cabe aqui a nossa responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? Para que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça. Então nós somos esse ramo ligado à videira, para quê? Para que ele dê fruto. O Senhor precisa colher fruto em nossas vidas, irmãos. Nós somos um ramo que precisa dar fruto para o Senhor. Porque se um ramo não der fruto, ele não serve de nada. Então nós precisamos dar fruto para o Senhor. Mas não só dar fruto, esse fruto precisa permanecer. Porque na verdade nós estamos ligados à videira verdadeira. Então nós precisamos dar fruto para o Senhor.
Portanto, queridos irmãos, se essa é uma verdade da palavra do Senhor, nós temos que observar que desde quando o Senhor criou o homem, em Gênesis 2, Ele criou o homem com uma responsabilidade. O Senhor colocou o homem lá em Gênesis capítulo 2, Ele fez o jardim. Se os irmãos verem o texto, lerem o texto, tudo provém de Deus, tudo foi Deus quem propiciou, tudo foi Deus quem fez, mas Ele criou o jardim e Ele colocou esse homem no jardim. Deus fez assim. E o que o Senhor falou para aquele homem? Ele disse para aquele homem, após ser colocado no jardim, no capítulo 2, verso 8, para aquele homem lavrar e guardar. Por um lado, a soberania de Deus. Deus, então, cria o jardim e coloca esse homem no jardim. O que significa isso para nós? Deus nos salvou, Deus nos chamou e nos colocou em seu corpo, que é a igreja. Agora, por outro lado, tem a nossa responsabilidade como cooperadores, de trabalhar junto com Deus, porque isso é o que significa a palavra cooperadores ou companheiros. É que nós agora devemos responder a Deus, lavrando e guardando, ou seja, cooperando com Deus em sua casa. E olha no verso 19, o Senhor vai dizer assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão. Deus então forma a terra, cria todo animal, e agora o que Ele faz? Ele traz ao homem, novamente, a soberania de Deus. E onde vai entrar a responsabilidade do homem agora? Vai entrar aqui. Para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, a toda ave e todo animal do campo. Por um lado, Deus criou todas as coisas. E agora trouxe esses animais para Adão colocar o nome. Agora Adão tinha uma responsabilidade diante disso. Qual a responsabilidade? De colocar nome nesses animais, e assim esses nomes permaneceram. Mais uma vez está aqui envolvida a nossa responsabilidade, irmãos, a esse chamamento para cooperarmos na casa de Deus. Deus não nos chamou para sermos frequentadores de reuniões. Deus não nos chamou para uma religião. Deus nos chamou para Ele, para que nós possamos dar fruto para Ele. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para levantarmos mais uma bandeira ou mais uma placa. Deus nos chamou para cooperarmos com Ele no seu Evangelho. Essa é a nossa parte que nos cabe. Mas sabe, irmãos, que não depende de você exclusivamente, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. A nós nos compete a respondermos a esse Deus, a realmente dizer assim: Senhor, o que Tu tens para mim? O que farei, Senhor? O que farei, Senhor? Há tanto tempo estou convosco, Senhor, mas o que de fato eu tenho que fazer? Qual é a minha participação? O que eu tenho cooperado com o Senhor? Irmãos, Deus não precisa de nós. Preciso dizer isso para os irmãos: Deus não precisa de nós. Deus se basta. Deus é Deus. Deus é soberano. Ele criou todas as coisas. Tudo subsiste por Ele, por meio dEle e para Ele. Deus não precisaria de homens para levar o seu propósito eterno, para ajudar no cumprimento do seu propósito eterno. Mas Ele quis chamar homens e mulheres para cooperar com Ele. E como nós temos respondido a isso, amados irmãos? Como que nós temos respondido a isso que o Senhor tem nos dado? Qual é a forma que nós temos tratado? O que farei, Senhor? Vinde após mim, e eu vos farei. Só depende de nós irmos após o Senhor, porque tudo o Senhor já deixou preparado, tudo já está preparado. Essas obras o Senhor preparou de antemão para que andássemos nela. Essa é a verdade, irmãos. Então, cada um de nós precisa responder essa pergunta: o que farei, Senhor, diante disso? O Senhor confiou algo em nossas mãos, e esse algo faz parte do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Graças ao Senhor por isso. Então, a nossa responsabilidade, soberania de Deus, chamado eficaz. Soberania de Deus. Por outro lado, responsabilidade humana, escolha da vontade. Você pode dizer: eu não quero, eu não vou, eu não quero, eu vou ficar do jeito que eu estou, deixa, vamos dizer assim, né? Às vezes quem tem filho sabe: não, pai, me deixa na minha, olha, me deixa aqui, deixa eu ficar quietinho, não mexe comigo, deixa aí, tá bom, fica então aí, e você vai ver o que vai acontecer.
Então passa esse tempo. E aí quando o filho olha para trás, porque não considerou o que o pai falou, ele viu que ele perdeu muito tempo. E esse tempo muitas vezes não tem como recuperar mais. Ele perdeu essa noção, ele perdeu aquela oportunidade de responder ao seu pai de maneira adequada, de maneira correta e de principalmente ouvir aquilo que o pai tinha para ensinar a ele. Ô irmãos, isso não é uma verdade para nossas vidas? Quantas vezes o Senhor fala conosco, nós falamos, não Senhor, eu vou continuar minha vida desse jeito mesmo, deixa no meu cantinho aqui, está tão bom aqui, para que me incomodar? Para que me incomodar com essas coisas? Mas nós vamos ver, irmãos, que naquele dia, se nós tivéssemos noção, que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo e prestarmos conta de tudo aquilo que fizemos, e nós vamos querer, talvez, enfiar nossa cabeça dentro de um buraco, dizer assim, quanto tempo eu perdi, não respondendo a Deus de forma adequada, não respondendo a Deus na medida que Ele me deu, não cooperando com Deus, porque Deus tem chamado cooperadores para ajudar na sua casa. Então, amados irmãos, somos o que somos por causa da graça de Deus. Somos o que somos. Ser chamado significa que nossa vida foi interrompida, porque Deus fez algo em nós, e significa que Deus se interessou por nós. Deus se interessou por nós, irmãos. Ele quis chamar nós para estarmos juntos. Primeiramente, não é interessante que muitas vezes as pessoas ficam assim, qual é o meu ministério? Qual é o meu ministério? O primeiro ministério, vou dizer aqui para você, o primeiro ministério é para você estar junto do Senhor. Isso é a primeira coisa importante. Ele chamou aqueles que Ele quis para estar junto dEle. E após estar junto dEle, então Ele designou aqueles para pregar o Evangelho. Então, às vezes, muitos invertem. Acham que tem que fazer primeiro. Mas, na verdade, antes de fazer, nós precisamos estar junto com o Senhor, para recebermos no nosso ouvido aquela instrução adequada, correta, para então entendermos o que nós devemos fazer para o Senhor e com o Senhor. É assim que o Senhor nos chama, amados irmãos. Então, querido irmão, Ele interferiu em nossa vida, irrompeu a nossa vida e se apoderou de nós. Deus quis assim. Ele quis. Ser escolhido significa que somos a cada dia atraídos pelo Senhor. Todos os dias o Senhor nos chama para Ele. Todos os dias, irmãos. Mas será que nós estamos ouvindo? Será que nós estamos respondendo a esse Senhor? Ou não? Graças ao Senhor por isso, irmãos. Então, nesse resto de tempo que nos falta, vamos olhar alguns aspectos desses cooperadores. O que um cooperador é? Primeiramente, cooperador é aquele que trabalha junto. Se nós olharmos para a vida de Paulo, em vários textos, nós vamos ver que Paulo não trabalhava sozinho. Ele tinha companheiros de jornada. O capítulo 16 de Romanos vai ter muitos ali, muitos, que Paulo chamou, e Paulo disse quem eram os seus companheiros de jornada. Priscila e Áquila, Febe, Onesíforo, Trófimo e tantos outros nomes que Paulo cita naquele capítulo 16, porque é assim, irmãos, nós não trabalhamos sozinhos no corpo de Cristo. Não há no corpo de Cristo lugar para a estrela, para aquele suprassumo da quinta essência. Não. Aquele que quiser ser o primeiro entre vocês, seja esse que vos sirva. Então, no corpo de Cristo não existe lugar para o faz-tudo. Então, o faz-tudo não cabe no corpo de Cristo. E Paulo nos mostra isso no capítulo 16 de Romanos, quando ele cita aqueles vários irmãos. Mas eu gostaria de ver apenas dois irmãos aqui, que dentre vários, os irmãos podem abrir, por favor, em Romanos 16. E Paulo também, ele não tem dificuldade para elogiar esses cooperadores. Paulo não tem dificuldade em fazer elogios a esses cooperadores. Ele fala aqui dessa irmã Febe, uma grande irmã, e nós vemos aqui a importância que as irmãs têm no corpo de Cristo. Uma importância muito grande. Nós sabemos que muitas mulheres serviram ao Senhor Jesus no tempo do seu ministério. A importância que as irmãs têm no corpo de Cristo. Em vários aspectos, amadas irmãs, vários aspectos, você pode cooperar no corpo de Cristo. Então ele fala dessa irmã Febe, para que esses irmãos recebessem a essa irmã no Senhor, como convém aos santos, e que vocês ajudem essas irmãs em tudo que ela vier precisar.
É provavelmente que essa irmã Febe foi quem levou essa carta até os irmãos em Roma. Olha que Paulo fala de Priscila e Áquila, meus cooperadores, ou seja, meus companheiros em Cristo Jesus. Porque quando Paulo chegou a Corinto, em Atos 18, ele se uniu a Priscila e Áquila ali em Corinto. E eles tinham o mesmo ofício, que era fazer tendas. Então Paulo sempre tinha cooperadores. Quando ele fala no verso 7 de Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis. Observe essa expressão, notáveis, os quais são ilustres entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Paulo reconheceu que esses irmãos estavam em Cristo antes dele. Reconhecer cada um no corpo de Cristo, como isso é importante. Reconhecer o valor de cada um no corpo de Cristo, como isso é importante. Não achar que no corpo de Cristo só há espaço para alguns. Não. Todos no corpo de Cristo são importantes. Todos, amados irmãos. O problema é que a religião, ela tenta colocar na nossa cabeça que precisa só de uma pessoa para fazer tudo. Então essa pessoa ela ora, ela cura, ela faz milagres, e faz isso, e faz aquilo, e o corpo fica totalmente inadequado. O corpo fica totalmente inoperante, ele fica atrofiado. Mas irmãos, o Senhor nos chama para cooperar com Ele no seu corpo. O corpo precisa avançar. A nossa mão não faz tudo no nosso corpo. Nós precisamos dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos pés, da nossa cabeça. Ou senão, se só nossa cabeça funcionasse, nós deveríamos estar numa cama, totalmente paraplégico. E muitas vezes é assim que o corpo de Cristo funciona, com uma paralisia. Por quê? Porque um só faz todas as coisas. E não é isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para cooperar com Ele. Ah, mas eu não sei fazer isso. Onde é que Pedro e João sabiam pregar a palavra? Mas se você for em Atos capítulo 2 e 3, você vai, e capítulo 4, vocês vão ver o discurso de Pedro ali. Primeiramente, 3.000 almas. E depois, 5.000 almas. Do que eles dependeram? Da capacitação intelectual deles? Dependeram do anos de seminário, de teologia, e disso e daquilo, de várias leituras, não que não seja importante, mas sabe que é isso que eles dependeram? Não, eles dependeram do Senhor, porque eles tiveram a noção e entenderam o que é visão celestial, o que é o corpo de Cristo, e o que é Cristo como cabeça desse corpo. Então quando a igreja tem essa noção, ela vê o que é isso, então a igreja funciona de maneira adequada, e é isso que o Senhor tem nos chamado. Mas essa religião tem acabado com essa verdade acerca do corpo de Cristo. Então nós temos muitas vezes o irmão faz tudo, né? Mas nós no corpo de Cristo não tem o irmão faz tudo. Tem cooperadores. Então tem vários cooperadores, que tem vários textos aqui que nós poderíamos aqui verificar. Um outro detalhe, um cooperador, ele visa a edificação da igreja. Um cooperador não chama atenção para si. Ele promove a edificação da igreja. Observe que em Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, vai falar que de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus sois vós, edifício de Deus. Ou seja, esse cooperador, ele promove a edificação do corpo de Cristo. É isso que um cooperador faz. Um outro detalhe também, um cooperador, ele zela pela igreja. Ele zela pela igreja. Abra, por favor, mais um texto, 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado, eu vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo não está chamando a atenção para ele, mas está dizendo, eu tenho preparado vocês para apresentar vocês a Cristo. Por isso que eu tenho esse ciúme por vocês. Por isso que eu zelo por vocês. Porque eu quero dar a vocês um casamento único a este marido, que é Cristo. Por isso que eu tenho realmente esse zelo, esse ciúme. Porque eu estou comprometido com vocês. O meu compromisso é com vocês. E será que esses cooperadores têm tido compromisso com o corpo de Cristo? Qual é o teu compromisso, irmão, com o corpo de Cristo?
Você tem realmente sentido o zelo pelo corpo de Cristo? Será que nós estamos nesse entendimento, como Paulo também tinha? Ou achamos que a igreja é apenas um passatempo? Não, irmãos. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Ela é a esposa de Cristo. E é essa esposa que Paulo estava preparando para apresentar a ele. E é essa esposa também, do qual nós fazemos parte, que também nós devemos buscar, zelar também. Assim como Paulo tinha interesse, ele tinha essa responsabilidade. Olha o verso 28 desse mesmo capítulo. Além dessas coisas externas, há uma pressão diária sobre mim, que significa aí, que é uma preocupação com todas as igrejas. Paulo tinha preocupação com o rebanho. Você tem tido preocupação com o local em que você está servindo ao Senhor? Você tem tido preocupação com outras localidades? Você tem tido preocupação com a igreja de Deus? Qual tem sido a tua preocupação, irmão? Será que nós temos zelo de Deus pela igreja? Será que nós temos preocupação com as vidas? E Paulo demonstra isso, as suas preocupações com a igreja, através de oração. Vários textos, Filipenses ele ora pela igreja, Efésios 2 orações, Colossenses e tantas outras orações que Paulo tinha. O encargo pelas igrejas. Você tem tido encargo também de oração pela vida das igrejas? Ou pela vida da igreja? Ou não? Quando nós olhamos também, um cooperador, ele não é um fardo para a igreja. Olha o que ele diz no verso 9, deste mesmo capítulo 11. Eu, estando entre vós, ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém. Eu não me fiz pesado, eu não fui um fardo. Significa, eu não fui um peso, eu não fui um oneroso, eu não fui um incômodo ou despesa para ninguém. Não fui esse peso, não fui esse fardo. Queridos irmãos, parece que é algo... Quantos investem, não há problema nisso, mas quantos investem em lazer, gasta toda essa economia com tantas coisas, mas quantos gastam com participação em conferências, em livros, em bíblias de estudo? Gastam muitas vezes seu salário com a melhor roupa, mas quantos gastam para investir no seu crescimento espiritual? Não deixa de usar a última marca da moda, o último tênis que lançou, mas deixa muitas vezes de comprar a palavra, uma Bíblia, para vir à reunião. E quando chega à reunião, muitas vezes quer pegar a Bíblia do irmão. Mas quantos investem na sua saúde espiritual? Quantos muitas vezes investem no seu corpo físico, mas não investem na sua alma, naquilo que é eterno, naquilo que não tem valor? Não estou dizendo que você não pode gastar o seu tempo com isso, mas a questão é onde realmente tem valor para você essas coisas. Então, quantos investem no que é passageiro e deixa de investir naquilo que é eterno? A ideia também aqui de fardo, irmãos, é a ideia de viver preguiçosamente da generosidade alheia. É um peso para a vida da igreja, é um preguiçoso. Olha o verso 13 e 14 desse mesmo capítulo. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. É um peso para a vida da igreja. Obreiros fraudulentos. Um outro detalhe, irmãos. Um cooperador se gasta em favor da igreja. Vá para o capítulo 12 aí também. E observa o verso 15. Olha o que diz. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Mas ele está dizendo, eu de boa vontade, eu
de boa vontade. Me gastarei. E mais uma pergunta para nós. Você está se gastando por causa do Senhor e por causa do corpo, que é a igreja? Amado irmão, você está realmente se gastando? Há uma versão que diz assim: então eu estou feliz em dar tudo o que tenho por você, darei até mim mesmo por você. É o que ele está dizendo aqui nesse texto. Paulo está dizendo assim: eu estou dando a minha vida, eu deixei outras igrejas. Ele vai dizendo na carta aos Coríntios que eu deixei outras igrejas, deixei de servir por salário, por causa de vocês. E hoje na verdade é o inverso, né? Muitos querem servir por causa do salário. Quanto que estão pagando? Lá 5 salários, então agora precisamos de um pastor. Então traz o pastor e coloca aqui como se a igreja realmente precisasse disso. Não que não possa ter, mas se nós formos observar os princípios da palavra, nós vamos observar algumas coisas que não estão de acordo com isso. Então é quem paga mais. Onde paga mais, então eu vou. Paulo não. Paulo fala assim, que essas mãos me serviram. Lá em Atos 20, essas mãos me serviram para que eu não fosse motivo. Eu não cobicei nem ouro e nem prata de ninguém, mas essas mãos me serviram ao Evangelho. Mas não só a mim, há também outros. É uma grande mensagem para nós isso. Não cobicei nem ouro nem prata. Paulo se gastou por causa do Senhor e por causa da igreja. E nós temos nos gastado também, queridos irmãos. E finalmente, um colaborador ou um cooperador é aquele que trabalha ou coopera com o Evangelho em vista ao prêmio. Volta agora 1 Coríntios 9, verso 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço por causa do Evangelho, para que eu seja um colaborador deste Evangelho. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm na verdade, mas um só leva o prêmio? Correi. Olha a nossa responsabilidade aqui. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Assim como também eu corro, não sem meta. Assim luto, não como desferindo os golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo não está falando aqui de salvação. Paulo está falando de um prêmio. Paulo está falando de reino. Paulo está falando de uma coroa. Ele não está falando de salvação. Ele não está preocupado de perder a salvação, porque isso ele sabia que não perderia. Ele está preocupado em dizer assim: eu preguei a outros, e eu corro o risco de, se eu não esmurrar o meu corpo, ou seja, o meu corpo ele não pode ser o meu mestre. O meu corpo ele tem que ser o meu escravo. Eu reduzo o meu corpo a isso. Ele usa aqui a luta de boxe. Ele usa aqui como se ele fosse um boxeador. Eu pego o meu corpo e eu faço com que ele realmente entre numa luta, numa arena de boxe, a ponto de realmente ficar todo desfigurado. Mas eu não me deixo dominar pelo meu corpo. Para quê? Para que eu não venha a ser desqualificado. Então os cooperadores buscam uma coroa incorruptível. Os cooperadores não visam a sua vida terrena. A sua vida não está aqui nesse lugar. A sua vida tem uma visão celestial. O seu foco é agradar aquele, ou seu objetivo é agradar aquele que o chamou. Nenhum soldado se envolve com os negócios dessa vida. Por quê? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o chamou para a guerra. Então nós somos chamados a isso, irmãos. Nós somos chamados pelo Senhor primeiramente para estar com Ele, para termos uma vida de comunhão com Ele, uma vida de intimidade com Ele, porque foi Ele que nos escolheu. Mas por outro lado temos nossa responsabilidade de cooperar com o Senhor, de cooperar nesse chamamento que o Senhor fez a cada um de nós. A cada um de nós que realmente crê no Senhor como seu Senhor e Salvador. Aqueles que responderam ao convite, que não deram desculpa: vou cuidar do meu gado, vou cuidar da minha família, vou cuidar das minhas riquezas. Não, a esses o Senhor não tem compromisso, porque o convite já foi feito, a mesa está posta. Agora a pergunta é: você quer participar dessa mesa?
Ou você vai apenas olhar para essa mesa e ignorar essa mesa para estar junto com o Senhor? O que você pode fazer nessa noite pela tua vida? Você tem garantia de que você vai daqui a 2 minutos estar vivo? Você tem garantia de que você estará ainda? Você estará pronto se o Senhor voltar essa noite? Como que eu e você vamos estar diante do Senhor naquele dia, respondendo a Ele? Se não, Senhor, eu peguei o talento que o Senhor me deu, eu enterrei. Eu enterrei porque realmente eu vivi para as coisas deste mundo. Eu tinha muitas desculpas, então eu não quis realmente que esse talento avançasse na minha vida. Aqui está o teu talento. Irmãos, prestemos atenção nesses dias. Observemos o chamado do Senhor. Não foi você nem eu que escolhemos o Senhor. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos chamou. E é Ele quem nos capacita para estar junto dEle, cooperando com Ele, na medida que Ele deu a cada um. Então há uma coroa, amado irmão. Há uma coroa. Mas a coroa são para os vencedores. São para aqueles que gastaram os seus dias em prol desse chamamento. Não são para aqueles que viveram de qualquer maneira, relaxadamente, mas são para os vencedores. São para aqueles que esmurram o corpo e reduzem a escravidão, para que não sejam desqualificados. Que o Senhor possa, assim, completar a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Qual privilégio nós temos, Senhor, de realmente sermos escolhidos por Ti. O Senhor nos escolheu ainda quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, de maneira informe ainda. Nós não tínhamos forma, mas o Senhor olhou para nós. O Senhor nos separou ainda no ventre de nossa mãe. Assim o Senhor quis, amado Pai. E graças que assim foi do Teu agrado. Bendito seja o Senhor por isso. Mas agora, Senhor, com essa soberania do Senhor, nos compete a respondermos a Ti, Senhor, como cooperadores, porque é assim que o Senhor nos chamou também, para cooperarmos contigo, porque o Senhor disse: vinde após mim, e eu vos farei. Que o Senhor nos ajude realmente, Senhor, a respondermos a Ti. Amém.